Aleluia! Bom dia São Paulo, né? Aqui começamos por aqui. Bom dia aí a turma de Uberlândia, saudade de vocês. Bom dia Goiânia, Salvador, Floripa, todo mundo que está nos acompanhando. Prazer estar aqui com vocês nesse momento super especial, nessa manhã, já ouvimos tanto de Deus, né? Tem uma expressão, não sei se você já ouviu, que 99% dos nossos problemas vem da comunicação. E 1% dos problemas são problemas de fato. Não sei se você já ouviu isso, mas quando a gente olha para o nosso casamento, talvez a gente olhe para a igreja, a gente olha para o ministério, lá para o nosso pequeno grupo, para aquilo que a gente está tentando desenvolver, e muitas vezes as suposições equivocadas, as interpretações, e muitas vezes do que acontece na nossa vida tem a ver com comunicação. E se isso já era complexo antes, imagina agora, nesse mundo cada vez mais, de mais dispersão que a gente tem. E uma barreira muito grande para a comunicação, talvez um dos grandes obstáculos para eu e você como igreja, e aqui nesse momento, né, olhando para as nossas famílias, para as disciplinas que a gente quer buscar, um dos maiores problemas com a comunicação efetiva chama-se ruído. E ruído a gente pode chamar aqui de distração. Você fala, por que você está falando isso? Que introdução é essa? Que palavra é essa nessa conferência? Mas eu fui tocado essa semana, muito forte, quando eu estava relendo uma carta de C.S. Lewis, não sei quem conhece lá, o escritor, lá de 1939, eu queria compartilhar com vocês isso, para que isso seja o pano de fundo entre nós aqui. E lá nessa carta de mais de 80 anos atrás, C.S. Lewis conta a história de um diálogo entre o diabo. Era o diabo júnior e o diabo sênior. E o diabo júnior vira para o diabo sênior e fala o seguinte, olha, me lembra aí qual que é o nosso plano. E o diabo sênior diz o seguinte, olha, o nosso plano é muito simples. É só criar tanto ruído no mundo que o homem não poderá mais ouvir a voz do seu Deus. 1939. 80 anos atrás, nosso plano é muito simples. É só criar tanto barulho, tanto ruído, que o homem não poderá mais ouvir a voz do seu Deus. Isso é uma palavra profética, uma profecia moderna que, quando a gente olha para os últimos 80 anos, se a gente olha para os últimos 20, para os últimos 10, para os últimos 5, isso está cada vez mais claro nos nossos dias. A gente nunca viveu uma tempestade tão barulhenta, uma vida tão barulhenta, um momento da história tão barulhento que nos faz parar de ouvir e, mais do que isso, de discernir a voz de Deus. E essa era que nós vivemos, que a gente pode chamar da era da distração, onde cada um de nós cria tanto ruído e as coisas criam tanto ruído em volta de nós, que nós bloqueamos esse fluxo de comunicação com as pessoas e, sobretudo, com Deus. Nós vivemos um momento da nossa geração que nós aqui nunca fomos tão inteligentes. Eu e você nunca fomos tão inteligentes e nunca nos sentimos tão despreparados. Eu e você nunca tivemos tanta informação, tanto dado, e nunca nos sentimos tão desorientados. Eu e você nunca tivemos tantas opções para escolher e nunca nos tivemos tão paralisados. A gente vive um momento que sem comunicação com Deus, com as pessoas, não há alinhamento. Sem alinhamento a gente não tem direção, sem direção, o que a gente fica? Paralisado. Um dos maiores momentos da geração que a liderança está completamente paralisada. Líderes que estão se escondendo o tempo todo de tomar decisão, de avançar, de dar os próximos passos. E isso é ainda mais acentuado no Brasil. Quando a gente vive a realidade brasileira, em todos os lugares que a gente está situado, isso é muito crônico, a gente tem que se conformar com isso. Há um pouco tempo atrás saiu uma capa da revista Exame, não sei se você lembra dessa capa, e ela dizia o seguinte, a gente precisa juntar 5 brasileiros, um aqui em São Paulo, um aí em Uberlândia, um aí em Goiânia, um aí em Salvador, um online, 5 brasileiros, 24 horas por dia, produzindo para equivaler o que um americano produz. A gente tem que se conformar. Nós, como brasileiros, estamos cada vez mais desfocados e cada vez mais improdutivos. A gente virou procrastinador inteligente das coisas, a gente vai se escondendo atrás daquilo e nós somos hoje uma das nações mais improdutivas do mundo. Mas qual que é o meu chamado, qual que é o seu chamado, meu irmão? O que foi a primeira palavra que Deus disse lá para o homem no Éden? O que foi a última frase de Jesus, a grande convocação de Jesus antes de partir? Qual é? Frutificar, multiplicar, prosperar, produzir. Todas as sementes que Ele entregou na minha mão. Mas nós estamos perdendo cada vez mais a nossa capacidade de multiplicação, de produtividade. Nós estamos acovardando num mundo de muito barulho, num mundo de muito ruído, de tanta ambiguidade, de tanta complexidade, de tanta incerteza. Eu tenho conversado com homens e mulheres no Brasil todo. Gente, autoridades, pessoas, grandes homens e mulheres de negócio, executivos. E sabe o que é uma realidade que eu vejo em todos eles? Todos querem avançar, todos querem crescer. Talvez você conhece muito deles aí, talvez você é um deles. Mas toda vez, sabe o que é comum nessas conversas? Todo mundo, quando olha para o cenário externo,
de incertezas. Quando eu olho para aquilo que, de alguma forma, não me dá previsibilidade mais, eu não enxergo mais a distância, eu não consigo enxergar o que vai além dos meus dias, estamos vivendo homens e mulheres amedrontados. O medo tomou conta dos nossos dias, quando eu olho cada vez mais as incertezas, as complexidades, as ambiguidades. E seja sincero comigo, o que acontece num cenário de medo? O que eu tenho ouvido dessas pessoas? O que acontece com as sementes que Deus entregou na sua mão quando o ambiente lá fora é incerto? Se eu não sei como será o solo, se eu não sei se vai chover, se eu não sei se é a inflação, a economia, a política, a ideologia, o que vai acontecer, se eu estou cada vez mais espantado com o que está acontecendo lá fora, seja sincero, o que você faz com a sua semente? Guarda. Guarda. E mais do que isso, pior do que isso, eu tenho visto todos os dias homens e mulheres de Deus, no nosso ambiente, se alimentando daquilo que Deus mandou não se alimentar, que é do quê? Das próprias sementes. A gente já falou disso aqui na igreja e eu queria reformular isso aqui, porque nós estamos vivendo cada vez mais uma geração desnutrida. Porque com medo de plantar a sua semente, o que ela tem feito? Comido. Quando Deus diz a primeira palavra de Deus ao homem, a última convocação de Jesus é avança, prospera, produz. E nesse cenário de tanta incerteza, de tanto medo, de tantas condições, o que nós estamos fazendo? Guardando a semente. E mais do que isso, comendo essa semente. E quais são as consequências disso? Homens e mulheres completamente desnutridos e com mais medo da escassez. E essa é a realidade desse exato momento. Muito ruído, que gera muita distração, que gera muito medo. E diante de um cenário de medo, o que eu falo? Paraliso e paro de produzir. Por isso nós somos tão improdutivos. Por isso que a gente tem que se conformar com essas notícias. O que é completamente antagônico àquilo que a gente prega aqui, aquilo que a gente crê, totalmente sem sentido para homens de Deus, porque quanto mais eu vivo um mundo de incertezas, aonde estão as oportunidades? Para quem estão as oportunidades? Para quem vive da certeza. Se nós somos aqueles que vivemos das certezas, nós não estamos suscetíveis às circunstâncias lá de fora, das incertezas. As maiores oportunidades estão para aquele que não vive pelo que enxerga, mas é aquele que vive pelo que crê. E a fé, meu irmão, que deveria diferenciar nós da multidão, que está presa às adversidades. Nós estamos vendo todos os dias as nossas rodas de conversa, e seja sincero, lá no seu pequeno grupo, lá na sua igreja, lá no seu grupo de liderança, lá onde você está vivendo, as conversas são sobre circunstâncias, adversidades, o que aconteceu ontem na economia, na bolsa, no dólar, ou sobre o sobrenatural de Deus. Quem está comigo, amém? Quais hoje são as nossas conversas? Seja sincero. E eu queria muito trazer para você aqui algo que Deus tem tocado no meu coração, para essa manhã tão especial. Algo que Deus tem incomodado particularmente para o ano de 2023. O que tem faltado no nosso meio, meu irmão, é visão. Tem nos faltado visão. No momento da vida que a gente pede por tanta provisão, que as pessoas nunca clamaram por tanta provisão, que os cultos nunca estiveram tão cheios, pessoas buscando provisão. O que tem nos faltado é visão. Há mais de 20 anos atrás, eu estava lembrando aqui com o Tiago, tem mais de 20 anos isso, numa conferência Sal da Terra como essa, lá em Uberlândia, foi nos proposto um tema. E esse tema virou uma música que o Tiago compôs. O Tiago está aqui em São Paulo, para quem está longe, o Tiago está aqui na minha frente, né? Meu grande amigo. Nascia um tema que depois virou uma música, essa música depois virou um CD, esse CD depois virou uma banda. Chamaram essa banda, por acaso, de Sonhos e Visões. E algo que tinha de clamor nessa música era o seguinte: Deus, amplia o horizonte da minha visão. Mais de 20 anos atrás, já o nosso clamor era: Deus, amplia o horizonte da minha visão. E para mim isso nunca foi um clamor tão atual. Diante de tantas circunstâncias, diante de tanto que a gente tem falado aqui de disciplina espiritual, de tanto buscarmos essa forma consistente aqui da conferência, não há disciplina, meu irmão, sem visão. Sem uma visão clara de onde eu tenho que chegar. Não se iluda, sem uma visão nós não seremos submetidos à disciplina. Se você não sabe onde quer chegar, você se paralisa. Para você ser disciplinado para alcançar algo, você tem que ter visão de onde você quer chegar. E visão, então, é um fator indispensável para essa nossa vida com Deus, para construir o futuro. Mas a visão que Deus quer nos dar é a visão que antecipa as estações, que vê algo antes de acontecer, e não a visão natural, que talvez muitos de nós continuamos vivendo, de ver as coisas só depois que aconteceram. É isso que diferencia aqueles que vivem a história daqueles que fazem a história. Não sei se já viu esse relato, alguns sociólogos nos últimos anos resolveram relatar de forma bem simplista: o mundo é dividido em dois grupos. O primeiro grupo, aqueles que fazem a cultura, o segundo grupo, aqueles que seguem a cultura. E o curioso é que 97% do mundo, por essa pesquisa, segue cultura, quando apenas 3% criam cultura. Por isso nós vemos hoje jovens aí que abrem o seu
feed, que abre o seu stories, é capaz de influenciar multidões. De criar uma cultura muito rápida, de colocar um jeito de vestir, no dia seguinte está todo mundo vestindo daquele jeito. Né? Começamos a ter no nosso meio algo que era impensável lá atrás, uma profissão, uma palavra que chama influenciador. Não é? Isso é algo dos nossos dias. Gerar influência. Porque 3% só influenciam os outros 97%. Mas o que nós estamos falando aqui é que a verdade, meu irmão, é que Deus chamou a igreja para ocupar esse lugar de influência. Deus chamou a igreja para construir esse papel de liderança, para a gente ser cabeça dessa influência. É isso que Deus nos chamou, a própria palavra príncipe, que muitas vezes é uma palavra que a gente usa para nomear o povo de Deus. Afinal, se Deus é o rei dos reis, eu sou seu filho, eu sou príncipe. Mas muitos de nós acham que príncipe é como? Quando você pensa um príncipe? Está lá no palácio, usufruindo dos banquetes, acomodado, tranquilo, os servos o servindo. Mas quando a gente vai lá no original, a palavra príncipe significa aquele que vai à frente. Príncipe é aquele que vai primeiro. Príncipe não é aquele que fica assistindo. Príncipe não é aquele que fica lá nos manjares do rei. Príncipe é aquele que vai à frente. E fundamentalmente a minha e a sua jornada de fé precisa alcançar isso, essas estações. Deus quer te levar a lugares que Ele ainda não levou ninguém, meu irmão. Deus quer mostrar coisas para mim e para você que Ele ainda não mostrou para ninguém, amém? Quem crê nisso, amém? E como que a gente chega lá? Através de uma visão. E visão é o lugar que eu coloco os meus olhos. A Bíblia fala, onde eu direciono os meus olhos, é para ali que eu direciono os meus passos. É para ali que eu trago a direção da minha vida. Eu trabalho, quem me conhece aí, enfim, me apresentaram aqui rapidamente, eu trabalho no varejo há 20 anos. Quem é aí de varejo sabe como que é a vida de varejo. E que tem uma coisa que a gente faz, eu sempre aprendi a fazer, que é conduzir o olhar das pessoas para onde eu queria no varejo. Quando você chega lá num shopping center, né, todas as vitrines, as lojas são posicionadas, eu trabalhei com shopping 18 anos da minha vida fazendo isso, colocando o entretenimento no lugar certo, a alimentação no lugar certo, tudo para que você vá para onde a gente gostaria que você fosse, para te direcionar um caminho. Não sei se você sabe, só fazendo um parênteses, a gente fazia coisas bem legais. A gente punha um banheiro feminino de um lado, masculino do outro, para você poder andar no shopping. A gente punha esse cara rolante lá de um lado, da outra, lá do outro, para você poder caminhar. A gente tratava o piso com cera escorregadia para você andar mais devagar e olhar a vitrine. É verdade isso, tá? A gente não tinha relógio, nem luz natural do shopping, para você não saber se o tempo estava passando. Tudo era para te conduzir o seu olhar. Para te colocar olhando dentro de uma visão. Como que é aí, Ed? É o inimigo, né? Mas que o varejo entendeu lá, e que eu estava refletindo sobre isso, e que muitos de nós ainda não entendemos, que é onde eu coloco o meu olhar, é onde eu direciono os meus passos. Mas o que mais a gente tem de abundância hoje, meu irmão? Lugares para olhar, opções para olhar, distração o tempo todo para onde eu olhar. E fica aqui a pergunta, para onde eu tenho direcionado os meus olhos nesse momento de tanta tribulação, de tanta confusão, de tanta transformação, revolução, o que você quiser chamar de crises diversas. Antigamente a gente vivia único, não, o problema era a política, a economia, a geopolítica, a guerra. Agora é tudo junto ao mesmo tempo, a ideologia, como criar meu filho, como ter um casamento, como ter um negócio num mundo cada vez mais ambíguo, complexo, e cada vez mais acelerado, menos linear, mais exponencial. A gente fala disso o tempo todo. Como que a gente tem direcionado os olhos da igreja para essa visão? E aí quando eu olho lá para o salmista, ele fala o seguinte, quando isso tudo está acontecendo à minha volta, quando eu tenho várias opções para olhar, quando as tempestades estão rolando aqui, o que eu faço? Eu elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Eu sei para onde destinar os meus olhos, porque é ali que está a minha visão. Isso é muito lindo, meu irmão. Quanto mais incertezas e ruídos a me cercar, para onde eu olho? Sabe, eu gosto muito de uma definição, e eu defino a minha história, eu acho que a nossa história é definida não pelo aquilo que nos cerca, mas por aquilo que nos enche. Amém? A sua história não é definida pelas circunstâncias que te cercam, mas por aquilo que te enche. O mundo só tem voz hoje, meu irmão, porque a igreja se calou. Porque eu e você nos calamos quando nós paramos de apontar a visão para o mundo. As coisas começaram a ficar desse jeito. E a gente fica aqui reclamando, né, nas nossas reuniões aqui, demonizando, porque a arte agora, a ideologia das escolas, a música foi demonizada, a nossa cultura está atrapalhada, enquanto nós estávamos fazendo o quê, meu irmão? Discutindo usos e costumes aqui dentro, não é? Enquanto eu e você estávamos distraídos nas nossas interpretações, nas nossas visões, hoje nós sofremos a nossa omissão de ontem. E agora nós precisamos ir para frente, liderar, ser cabeça, ser príncipe, aquele que vai para frente. Mas tem alguns pontos importantes que eu queria refletir com você quando a gente carrega a visão. E para a gente carregar a visão que constrói esse futuro, o primeiro ponto,
A gente precisa discernir a visão. Fala comigo, eu preciso discernir a visão. Uma visão que não está clara, meu irmão, é tão ruim quanto não ter visão nenhuma. E o que é o problema dos nossos dias? A gente vive líderes que falam muito, que são muito bons de retórica, que amam ter opinião para tudo, não é? A gente gosta de ter opinião para tudo. E o que é o problema disso? Presta atenção nisso. Quando a gente começa a expandir aquilo que a gente ainda não discerniu, a gente acaba expandindo e espalhando mais confusão, mais bagunça. Mais confusão, mais ruído. Mais ruído, menos avançar na minha comunicação e no meu relacionamento com Deus. Isso é muito sério, meu irmão. Os nossos púlpitos, as nossas igrejas estão cheios de líderes que ainda não discerniram e estão espalhando. E estão ajudando lá o diabo do C.S. Lewis lá. Mais barulho, mais ruído, mais distração, mais falta de foco. E talvez você está começando nesse momento a discernir uma visão de Deus para você. E eu queria, se possível, te dar um conselho, uma dica, algo que eu queria que você meditasse nessa manhã. Você precisa primeiro discernir, para depois estabelecer, para depois expandir. Amém? Você precisa discernir, para depois estabelecer, para depois expandir. E assim com tudo. É assim com as organizações, é assim com as empresas, é assim com os negócios. A gente vê muito problema hoje de negócios que expandiram antes de serem estabelecidos. Você não conhece? Eu já sofri isso. Querer expandir um negócio antes dele primeiro ser discernido e estabelecido. E nós estamos vivendo as dores agora no nosso país. E sabe esse desespero que a gente vive em 2023? Né? Nos últimos 3 meses, não sei se você sabe, mais de 1.500 pessoas foram demitidas por dia no Brasil. Semana passada a gente bateu o recorde da história do Brasil de empresas em recuperação judicial. As pessoas ficam apavoradas. O que está acontecendo? Ficam olhando para as circunstâncias, não para aquilo que te enche. Mas tem um ensinamento aqui que eu queria deixar com você, que diz o seguinte: as árvores não crescem até o céu. Muitos ministérios, muitas igrejas, muitas empresas, muitos negócios, muitos profissionais, pela sua soberba, acharam que era expandir, 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 expandir antes de se estabelecer. As árvores não crescem até o céu, meu irmão. Elas precisam de raízes estabelecidas, precisam de discernimento antes de expandir. Você precisa criar novas árvores. E se eu começo a expandir antes de discernir, eu espalho bagunça. Então o que eu tenho que discernir, Fábio? O que eu tenho que discernir é a vontade de Deus para mim, o propósito de Deus para mim, aquilo que Ele entregou só para mim. Qual o sonho específico, a linguagem específica de Deus para mim? O que é aquilo que, de alguma forma, eu me torno diferente e complementar ao outro no corpo? Se eu não discernir isso, eu vou espalhar confusão. E quando a gente começa a discernir isso é muito importante, porque os visionários não são aqueles que param no discernimento. São aqueles que agora estabelecem algo. Os visionários enxergaram algo novo, mas também colocam em prática. É isso que separa os homens que tiveram boas ideias, as mulheres que tiveram boas ideias, daqueles que mudaram a história. Porque eu preciso, depois de uma visão, ter o quê? Estabelecer uma ação. Boas ideias, meu irmão, nascem aqui na igreja todos os dias. Boas ideias nascem lá na sua família, no seu negócio todos os dias. A diferença daqueles que, de alguma forma, criam história, mudam a história, são aqueles que saíram das boas ideias e colocaram isso em prática. Você está comigo? Amém? É aqueles que estabeleceram. Todo mover, toda transformação começou numa boa ideia. Mas ela teve muita energia impressa para aquilo seja estabelecido. Muito sangue, muito preço sendo pago. Todo avivamento, toda construção nasceu de uma boa ideia. Mas depois ela precisou ser discernida e estabelecida. Uma visão, a gente precisa de discernimento. E depois a gente precisa ir para o próximo passo, que é estabelecer. E aí, então, estabelecido, o que eu tenho que fazer? Expandir. Porque Deus não nos chamou para viver algo comum. Deus não te chamou, meu irmão, em Uberlândia. Deus não te chamou em Goiânia, meu irmão. Deus não te chamou em Salvador, no Brasil todo, para viver algo comum. O que Deus tem para mim e para você é algo sobrenatural. Porque tudo que eu vivo em Deus, se tudo que eu vivo em Deus é uma expressão de quem Ele é, por que nós ainda limitamos os nossos sonhos à nossa medida? Se tudo que eu vivo é a expressão dEle, Ele é a medida. Ele é a medida da minha visão, Ele é a medida do meu plano. Porque fazer coisas difíceis, meu irmão, qualquer um de nós aqui consegue fazer. Mas fazer o impossível só Deus. E nós estamos confundindo no nosso dia a dia o Deus do impossível com o Deus das coisas difíceis. A gente acha que Deus veio para resolver as coisas difíceis. Deixa eu te falar, você com uma boa estratégia resolve coisas difíceis. Deus está aqui para nos mostrar algo que ninguém pode mostrar. Deus está aqui para fazer algo que só Ele pode fazer. Para nos comunicar algo que só Ele pode comunicar. E a primeira coisa para viver uma vida sobrenatural é discernir, estabelecer e só depois expandir. Presta atenção nisso, meu irmão. Só com visão há provisão. Só com visão há sustento, há recursos. É só a visão que te dá acesso às parcerias, às alianças, aos milagres. A visão é como se ela viesse num pack junto, pronto.
E Deus não vai te dar uma visão sem te dar antes as ferramentas para alcançar essa visão. Foi assim com os heróis da fé. Se a gente olhar para Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé nada mais é do que a galeria de homens que entenderam a visão, confiaram na visão e se moveram pela visão. Noé teve a visão da arca, construiu a arca, poupou sua família. José teve o sonho, permaneceu em meio às adversidades, aos cativeiros, se tornou governador. Davi teve um sonho, um reinado, foi ungido, esperou até se tornar rei. Jesus, meu irmão, presta atenção nisso aqui. Jesus teve uma visão de redenção, de nova aliança, através do seu sangue. E sabe o que a palavra de Deus diz sobre Jesus? A Bíblia diz o seguinte: pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a vergonha e a dor. Então Jesus está naquele momento de agonia, está naquele momento de passar por a dor. O que ele faz? Ele traz à memória dele o quê? A visão. A visão que pela alegria que me foi proposta, lá no fim do caminho, ele suportou até o final. Então, quando a visão está clara, meu irmão, a gente olha para o caminho, a gente olha para as circunstâncias, para os desafios, mas olha para a reta final, olha para o alvo, olha para onde Deus me colocou. Guarda isso, toda visão é Deus te falando o que vai acontecer lá na frente, mas apontando para o que você tem que fazer hoje. É como se ele falasse: está vendo isso aqui? Então é isso aqui que eu tenho para você. Então se prepare agora no seu tempo presente para não deixar de viver isso que eu tenho para você. Amém? Quem quer se preparar para isso? Quando Deus dá uma visão de futuro para José, ele vira governador no outro dia, meu irmão? Quando Deus vai lá dar visão e unge Davi, ele virou rei no outro dia? São homens que entenderam que precisam discernir a visão, estabelecer a visão, para depois expandir a visão. Então, sobre nós não é mais sobre ficarmos pressionando enquanto Deus faz, mas é ficarmos atentos e entender o que Ele está fazendo. Amém? Capta isso, meu irmão, minha irmã, olha para mim. A visão torna a nossa vida mais leve. A visão torna os nossos desafios mais leves. Não se distraia, guarde essa palavra no seu coração, elimine as distrações. Há pouco tempo atrás, acho que o mês passado, a gente teve uma série aqui da igreja, quem não é aqui de São Paulo, a gente falou sobre caminhos. Sobre no caminho, a experiência do caminho. E algo que me marcou muito quando eu estava estudando lá o caminho de Jesus no Getsemane, e me fez refletir muito sobre distração e falta de discernimento dos discípulos. Eu queria trazer isso para você aqui. A palavra de Deus diz que nós temos que discernir estações, tempos, épocas, momentos. A gente tem que discernir o contexto. E naquele momento lá, todos conhecem essa passagem, Jesus está num momento de extrema agonia, né? Na véspera ali, dos soldados vindo buscar, e ele vira para os discípulos e fala: olha, vigiem comigo, orem comigo. Não se distraiam. E o que aconteceu, meu irmão, com os discípulos? Dormiram. E quando eu olho de novo, isso me leva para uma outra passagem de Jesus com os mesmos discípulos no barco, em meio à tempestade. O que aconteceu naquele barco, meu irmão? No meio de todas as tempestades, o que Jesus estava fazendo? Dormindo. E os discípulos? Acordados, apavorados. Jesus, olha a tempestade. Jesus, olha o que está acontecendo. Jesus falou assim: é tempo de dormir, relaxa, descansa. Mas aqueles discípulos que não entenderam aquilo, agora que precisavam estar atentos, o que eles fizeram? Jesus falou: fica acordado, vamos lutar. O que eles fizeram? Dormiram. Traz isso para a nossa vida, meu irmão. Isso acontece com nós o tempo todo. Quanto tempo nós temos esforçado, colocado os nossos recursos, a nossa visão, para lutar batalhas que Deus diz para nós não batalharmos. Nós estamos distraídos com tempestades, com batalhas, Deus falou assim: descansa nessa. Mas se prepara para essa outra. Por falta de visão, de vigilância, a gente começou a ficar distraído com aquilo que não tinha que ficar distraído. E aquelas que a gente deveria estar guerreando, as coisas dessa vida estão nos distraindo. É tempo de discernir épocas, estações. Eclesiastes 9 diz o seguinte: as palavras do sábio, esse sábio que discerne estações, são ouvidas em silêncio. Para ouvir, meu irmão, você precisa de silêncio. Discernir tempos e estações. Você pega a vida de Davi, por exemplo. A Bíblia diz que era primavera. Era a estação que os reis deveriam estar onde? Na guerra. E onde Davi estava? No palácio. Presta atenção nisso. Ele não está no lugar que ele deveria estar. E toda vez, meu irmão, que eu e você não estamos no lugar que a gente deveria estar, a gente está exposto a fazer o que a gente não deveria fazer. No período de guerra, o rei tem que estar liderando. Essa é a estação da liderar. O visionário é aquele que é disciplinado na vigilância e que sabe discernir estações, épocas. Guarda isso, meu irmão. Deus não comunica com você ideias. Eu e você somos muito bons de comunicar ideias uns com os outros e amanhã a gente já mudou de ideia, não é? Já mudou de opinião. Deus não comunica ideias, Deus estabelece novas realidades. Deus está dizendo: ei, eu não sou como você, que fica comunicando ideia o tempo todo, quando eu falo com você para estabelecer uma realidade.
Só que você não está conseguindo me ouvir porque tem muito barulho, tem muita distração. Cuidado, que o que sai da minha boca é o que interessa. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios 2, ele diz: a minha palavra e a minha pregação não consistiram, presta atenção nisso, em linguagem persuasiva de sabedoria. O que as nossas igrejas estão cheias hoje? Nosso Instagram, os nossos YouTubes. Mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria, nas ideias humanas, mas sim no poder de Deus. Amém? Portanto, meu irmão, a nossa visão tem que estar estabelecida naquilo que é o poder de Deus. E eu queria encerrar aqui, voltando nas palavras do Paulão, que o Paulão abriu aqui hoje, né, o nosso dia, e ele falou sobre perseverança. Eu queria encerrar aqui falando sobre permanecer. Permanecermos úteis como sal da terra, para permanecermos imparáveis contra as circunstâncias desse mundo. E deixa eu te dar uma notícia, meu irmão. O ruído, o barulho, os ataques, as tempestades não vão acabar. Essa é a notícia. Mas aquele que te manteve até aqui, apesar de todas essas coisas, é aquele que vai continuar ao seu lado, amém? O que nós precisamos é retomar a nossa visão. Porque eu creio que Deus está muito mais interessado em mudar a nossa realidade, o nosso interior, do que as circunstâncias à nossa volta. Cuidado com as suas orações sobre as circunstâncias. As circunstâncias não estão mudando, meu irmão. E não vão mudar. O que Deus tem não é o que te cerca, mas é o que te enche. Amém? É sobre a visão que você tem que ter no meio dessas tempestades. Jesus dorme no meio da tempestade. Porque ele sabia que tinha uma cruz esperando por ele, mas ele sabia o que habitava nele. O que habita em nós, meu irmão? A chave para o desenvolvimento da nossa visão é permanecer, perseverar. Se vocês permanecerem em mim, disciplinados, perseverantes, e as minhas palavras permanecerem em vós. Sabe, meu irmão, você só consegue construir uma história quando você permanece. Tem pessoas incríveis que já passaram no nosso meio, aqui no nosso ministério, começaram a construir histórias incríveis, mas infelizmente desistiram no meio do caminho. E sabe o que é mais triste? Que eu tenho percebido que essas pessoas não desistiram porque eram menos apaixonadas por Deus do que eu e você. Elas desistiram porque em algum momento elas deixaram entrar confusão, ruído, barulho. E isso as fez, de alguma forma, duvidar daquilo que era o que Deus tinha para elas, daquilo que era a visão de Deus para ela. Eu queria fechar falando de a importância que para romper, nós precisamos tomar essa decisão. Se Deus nos dá uma visão, a resistência virá. Mas se a gente quer o romper, a gente tem que romper a resistência. E muitas vezes nós estamos contra a resistência, e não no sentido de romper, mas reclamando dela. É a tempestade, meu irmão, que fortalece o seu caminho. São as marcas que Deus colocou sobre você, que vão marcar essa geração. Todo homem e mulher que está marcando essa geração foi marcado por Deus, amém? As marcas que eu e você carregamos aumentam o nível de glória que eu carrego. Quem crê nisso? As marcas de Jesus estavam lá, meu irmão, no corpo glorificado. As marcas ferem a nossa estética, mas elas apontam para o amor de Deus. A geração estética, meu irmão, o que ela quer fazer? Cobrir as suas marcas. Mas a geração profética é aquelas que apontam o amor de Deus e aquilo que está em meio às suas marcas. Amém? Eu queria orar para que Deus ampliasse de novo o horizonte da nossa visão. Para que a gente seja disciplinado em tirar do nosso meio toda distração, todo ruído, e diligentemente buscarmos a voz de Deus, amém? Feche seus olhos aí onde você está, em Goiânia, Uberlândia, Salvador, não se distraia, não deixe o barulho aí dessa manhã te distrair. Pai, obrigado, Deus, porque a Tua palavra é poder, e o Senhor, Deus, quer se comunicar conosco. Deus, o Senhor quer que tenhamos uma relação contínua de intimidade para que sejamos disciplinados em buscar a visão que o Senhor tem para nós. O Senhor tem sonhos e visões para cada um de nós, Deus. Mas nos ajude, Deus, a tirar toda a distração, para que sejamos, Deus, frutíferos, produtivos em tudo aquilo que o Senhor nos entregou. Para que a gente, Deus, não morra com a semente que o Senhor colocou na nossa mão para plantar, mas que a gente possa todos os dias, Deus, lançar, frutificar. Não queremos ser uma geração estética, desnutrida, que com medo tem escondido e comido as suas sementes, mas nós queremos ser aqueles, Deus, que encabeçam, que puxam, que criam novas influências, Deus, que abrem novos horizontes e novas fronteiras, Pai, porque é isso que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver, Pai, o sobrenatural. Nós não estamos aqui como igreja para viver o comum, o natural, aquilo que está para todo mundo, mas nós queremos encontrar o nosso lugar aqui, para viver só o que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Obrigado.